E aí, a internet é realmente uma terra sem lei? Vale tudo? Não, não vale tudo não. Tem muita coisa que a gente tem que ter responsabilidade, né? A partir do momento que você publica qualquer postagem, seja uma foto, um vídeo, né, uma arte, nós somos responsáveis pelo conteúdo que nós produzimos, né? As pessoas ainda separam um pouco aquela questão de online e offline, né? Separam a vida, mas na verdade é uma vida completa. Então o que eu faço no online reflete no offline diretamente. E a lei, ela tá aí para todos, né? Mas vamos lá. Como é que é a vida online, como é que é a vida offline? Me explica isso aí. Porque as pessoas, elas pensam assim, que aqui na vida offline, vamos falar assim, eu converso com você, bato um papo, tá tudo tranquilo. Agora, quando ela está ali atrás da tela do computador, do smartphone, do tablet, ela se sente encorajada a expor opiniões que talvez ela não falaria publicamente. As pessoas, elas têm o hábito de fazer essa separação, mas na verdade as consequências são as mesmas. Então é muito perigoso, a gente vê vários casos, por exemplo, de preconceito, em que as pessoas são encorajadas por trás de perfis da internet a atacarem outras pessoas, né, as minorias, por exemplo. E elas acham que elas não vão responder por isso. E é pelo contrário, né, tá aí o doutor Alexandre também para falar para a gente, que a lei, ela vai repercutir da mesma maneira do que se ofendesse uma pessoa ao vivo aqui a cores, né? Mas no caso, o doutor Alexandre, eu já vi algumas postagens, sobretudo no Facebook, que as pessoas replicam, né? Filmagens, às vezes, do professor, né? Eu sou professor, por exemplo, e às vezes eu vejo que o aluno está ali, eu não sei se ele está gravando a minha aula, se ele está digitando e tudo. Eu já vi postagens de vídeos do professor com comentários racistas, com comentários... Eu mesmo sou advogado de vários professores que foram atacados na internet. Perfeito. E aí, como é que é isso? Isso é o sinal dos tempos, né? O cidadão hoje é a própria mídia e muitas vezes aquele problema, aquela situação de descontentamento com a pessoa do professor, vou nem falar da qualidade do ensino, mas... Com a pessoa. Com a pessoa. Ela hoje se potencializa porque se o cidadão é a própria mídia, ele quebra aquela barreira geográfica de tratar o assunto apenas dentro do ambiente de sala de aula. Isso. E o mundo fica sabendo. E o problema é potencialmente maior. Eu costumo dizer que tudo que acontece no mundo presencial repercute no virtual. Só com uma diferença. Sempre muito mais potencializado, para o bem ou para o mal. É verdade. Então, ao mesmo tempo, nesse particular, eu percebo que várias entidades, nelas incluem também as unidades de ensino, elas não têm hoje regras de conduta eficazes para coibir ou estabelecer limites e exercê-los de forma proativa para que se defina de que maneira pode ou não pode usar o aparelho, os dispositivos móveis de comunicação, a internet dentro da sala de aula. Por acaso... Porque se não tem essa regra, tudo pode. Vale tudo. E aí, consequentemente, a gente sabe que o ser humano, ele ultrapassa limites e, consequentemente, quem tem aquela infraestrutura física que seja, não tem também legitimidade para poder punir, porque também não criou a regra. Não criou a regra. Mas no caso assim, vamos pensar que o senhor falou, e é interessante que hoje mesmo estava dando aula sobre Gobineau, um diplomata francês do século XIX, chamado pai do racismo. Ele que definiu aquela coisa de 3 raças básicas. Eu estava dando aula sobre isso. Não vi se o aluno meu estava gravando, mas suponhamos que o aluno meu tenha gravado a minha aula sobre Gobineau e sobre o racismo e tenha feito uma edição. Ele pegou uma fala minha. Suponhamos que eu estivesse dizendo o que o Gobineau falou, mas ele corta que eu disse que o Gobineau falou e fica comparecendo que foi eu que falei. E ele edita isso e coloca na internet. Eu posso ser acusado de racismo. Aí eu contrato o senhor como advogado. Sim. O problema pode virar para o aluno que fez a edição? É possível reverter esse processo aí? É possível, e para isso eu estava dizendo que o ponto inicial é fazer com que as instituições, organizações, quem quer que seja, que detém uma infraestrutura de tecnologia da informação, estabeleça o que a gente chama de política de segurança da informação. São regras básicas que definem as condutas das pessoas, o que pode, o que não pode ou como pode, para que elas possam agir com legalidade e punir quando exista
excessos. É, Então esse é o ponto zero. Agora, evidentemente que apenas a norma não resolve. Nós temos que ter, ao meu ver, 3 pilares básicos. A norma de conduta, sistemas que possam eventualmente monitorar ou gerar uma certa rastreabilidade para poder afastar um falso manto de anonimato que a tecnologia propicia e, sobretudo, uma capacitação contínua das pessoas envolvidas dentro desse sistema. Então, é essa simbiose desses 3 pilares que, ao meu ver, é que se revelam eficazes para poder mitigar os danos que possam acontecer desses incidentes, que é uma bomba relógio. Isso vai acontecer sempre. Agora, quando começar a atingir os dirigentes das organizações, eles vão começar a mexer. Porque Certamente. quando está no chão de fábrica lá, Certamente. não está incomodando. Quando der dor de barriga, pode ter certeza que aí eles vão lembrar. Eu trato disso com instituições de ensino, com grandes empresas, hospitais. Olha. Está acontecendo demais. Que coisa. Vazamento de fotos e imagens dentro de hospitais. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, são o que a gente chama de informação, são dados sensíveis, dados que revelam características, informações, referências da esfera íntima de pessoas. Eu lembrei do caso, lembra quando o Neymar machucou na Copa de 2014? Sim. Acho que a enfermeira captou. Dentro da clínica. Capturou a imagem dele. Aquele caso daquele cantor. Cristiano Araújo. Isso. Mesma coisa. Coisa terrível. Inclusive, o advogado Cristiano Araújo é meu amigo e envolveu nesse caso. Foi um caso muito complicado porque as imagens foram removidas do Brasil por uma ordem judicial que mandou remover pelo YouTube. Só que os agressores que disseminaram aquelas imagens também colocaram no YouTube de outros países. Ai. E aí o Google, em defesa, disse assim, não, olha, eu só vou cumprir a ordens no Brasil, não vou cumprir fora. E isso ficou uma disputa de jurisdição internacional muito interessante que acabou favorecendo ao Google de se proteger em relação a isso. Então, a situação é muito grave. A gente não quer que uma situação dessa aconteça, mas só que o brasileiro não tem uma característica preventiva, ele espera acontecer. Então, espera dar dor de barriga, espera um problema emergir para poder, então, partir para o enfrentamento. Nós não temos uma maturidade para entender que, antigamente, a praça, né, o ponto de encontro dentro de uma unidade de ensino, que era o pátio, hoje o Facebook. O web, né? E, consequentemente, nós não estabelecemos limites de comportamento dentro desses espaços para que as pessoas saibam, porque muitas vezes elas não têm maturidade para isso, de qual é o limite da liberdade de expressão, ou de que maneira que você pode gravar sua aula, de que maneira que você pode compartilhar aquele conteúdo. Porque se a pessoa dizer, não, eu preciso gravar sua aula, ok, grave. Com permissão. Perfeitamente. Qual finalidade? Para finalidade acadêmica, para poder... Agora, se você está vedado de colocar qualquer trecho dessa aula em qualquer rede social, qualquer site da internet, porque isso aí não está autorizado. Se tivesse essa regra, certamente, não vou dizer que teria certeza absoluta que coibiria esse problema, com certeza. Mas certamente daria legitimidade para punir o estudante que transgrediu. Mas eu acredito que a gente tem que ir além desse âmbito jurídico, né? Algo que eu sempre falo, que eu sempre comento em aulas, em palestras e tal, é a questão da educação digital. Porque o que acontece? Há alguns 5, 10 anos a gente se falava de inclusão digital. Então a conquista do brasileiro era a inclusão digital, ter acesso à internet, todo brasileiro tem um computador em casa. Agora hoje nós já sabemos que cada brasileiro tem em média cada um 2 telefones celulares e provavelmente os 2 têm acesso à internet, mas fala-se pouco da educação digital. E o que significa a educação digital, que a gente passa também pela etiqueta e tudo mais? É a questão do uso consciente da ferramenta, de eu saber qual que é o meu limite como ser humano. Teve uma charge que rodou na internet por um tempo, em que uma pessoa estava morrendo afogada, só a mão dela estava assim fora da água. E ao redor devia ter mais ou menos umas 15 pessoas filmando aquela pessoa sendo afogada. Registro, né? Fazendo registro. Então, hoje, quando a gente fala
que a pessoa se tornou a mídia, né? A pessoa ela tem o poder com o celular dela de transmitir um vídeo ao vivo, ou um acidente, ou uma informação, ele se tornou o produtor da notícia. Até 10 anos atrás, o produtor da notícia era a mídia. Não, hoje a mídia somos todos nós que temos um telefone na mão com acesso à internet, que faz vídeo, que filma. Loucura isso. Então, assim, a E gente ao mesmo precisa tempo, pensar nós sobre também, isso, além né? de mídia, nós somos paparazzi em potencial. Então, todo mundo hoje é paparazzi. Tira foto de todo mundo, registra tudo. E aí existem Preguiça. limites, né? Porque o brasileiro, ao contrário do europeu, ele é exibido em potencial. Super exibido. O europeu é mais reservado, o americano tem uma legislação de ampla liberdade de expressão, peronomútil em alguns momentos, de soberania nacional, que eles podem vasculhar tudo, mas ao mesmo tempo que o brasileiro é exibido em potencial, eu o reputo como sendo extremamente ingênuo em termos de privacidade. Então essa característica, pensar, sabe, de né? ser um povo comunicativo, alegre, que já se Tira relaciona foto de fácil, tudo, né, cara? não sei o que, já vira amigo. Lembra do Eduardo Campos, quando morreu? O pessoal fazendo selfie Na frente no do velório? caixão, Que mau gosto. a questão mesmo é o uso consciente e estratégico da rede social. Pensar, por que eu vou publicar isso? Qual que é o objetivo? Sim. Quem eu estou expondo? Eu estou expondo a minha vida pessoal, a vida do próximo. Então, um caso muito comum que a gente vê na internet são pais tirando foto dos filhos com uniforme escolar, da escola. Então, ela já identifica ali onde a criança estuda, põe o filho em risco. Quem quer aplicar né? golpe na internet, de qualquer forma, está sempre em busca de cacos de informação, pedaços de informação. É o que a gente chama de engenharia social. Então, isso que a Elisana falou é exatamente isso. Ó, pego uma imagem do uniforme, já sei que aquele menino mora naquele bairro, que aquela escola, o Pela horário luminosidade de atendimento, dá para saber o horário de se é atendimento, manhã, tarde, noite, porque eu consigo ver isso, porque tem um metadado, que é uma informação da foto que me fala qual que é o grau de luz que entra, qual que é a posição de GPS, onde aquela foto foi tirada, etc. Então eu vou juntando esses elementos todos, porque é muito mais rica a trilha de... Eu sou perito, além de advogado, na área de direito digital, sou perito também em questões de tecnologia da informação. Então a gente trabalha com o quê? Com análise de registros eletrônicos que traduzem fatos. Então a gente conta para o juiz ou para o cliente, que seja, o que a gente conseguiu converter dos registros eletrônicos e transformando em fatos. As pessoas não têm ideia. Por exemplo, uma mensagem de Twitter, ela tem em torno de mais ou menos 50 metadados. 50? Você fala assim, não, você está mentindo. Não, 50. É muita informação. Você vai juntando muita informação que você consegue decifrar coisas inimagináveis. Que loucura. Então, sempre quando você tem uma comunicação feita através do meio digital, você tem muito mais rastreabilidade do que no mundo papel ou no mundo presencial. E nós estamos cada vez mais convertendo as nossas relações humanas em relação a isso. E, consequentemente... Vai para a web. Vai para a web, vai para o mundo. Vai pro mundo. Entendeu? Agora, então, eu queria até chamar uma matéria que a gente tem, o doutor Alexandre, porque assim, o crime antes era um crime só presencial. Hoje a gente tem crime na web. Esse novo espaço virou um espaço para crime. Nós temos uma matéria, eu queria que a gente visse e depois vocês comentassem sobre isso, tá joia? Vamos lá. A internet facilita muito o nosso dia a dia. O problema é que facilita também a criminalidade. Recentemente, a Lúcia pôde sentir na pele até onde vai a maldade das pessoas no mundo virtual. Alertada por um desconhecido, ela ficou sabendo que tinham criado um perfil falso em uma rede social com todos os dados dela. Essa pessoa começou a me mandar links e fotos de um perfil falso mesmo, com outro nome, mas fotos minhas. E aí falou que, na verdade, conheceu por um jogo chamado LOL. E nesse jogo, para sustentar essa mentira, né, dessa conta feminina nesse jogo, criaram também um Skype e um Facebook com nomes diferentes e fotos minhas. E além de se passar por mim, essa pessoa mandava conteúdos impróprios, né? Fotos, enfim, fotos nuas, como se fosse eu, sem mostrar o rosto. E eu fiquei chocada com isso.
tenho duas suspeitas, né? Que ele talvez queria ser eu mesmo na vida real, porque é uma coisa que não é recente, é uma coisa que já tem muito tempo que ele faz isso. E porque nessa conta do LOL, do jogo, dizem que é muito raro entrar mulheres, né? Ter contas femininas de verdade que jogam e, enfim, que gostam desse jogo. E quando isso acontece no jogo, os caras, os rapazes que jogam, eles geralmente dão moedas, eu acho, tem um nome específico. E aí o perfil da pessoa fica muito bom e ela pode vender depois, pode ser por esse motivo também. Assustada com a situação, a estudante de jornalismo denunciou o perfil criado e alertou os amigos sobre o crime que havia sofrido. Eu fiquei muito constrangida, principalmente de saber que mandavam fotos nuas passando por mim. E por falar que mora aqui em Belo Horizonte, região, eu fiquei constrangida porque imagina que uma pessoa dessa, que tem contato com esse fake, me vê na rua e vai querer me cumprimentar ou falar alguma coisa. Vai achar que era realmente eu que estava mandando essas fotos ou que eu realmente era essa pessoa. E é isso que me deixou mais constrangida, mais com medo do que poderia acontecer. Eu fiquei, assim, transtornada quando eu tive essa notícia e fui comprovando mesmo que era um fake e tudo, porque eu quis apagar todas as minhas redes sociais. Ela pretende tomar medidas judiciais contra o criminoso, mas a tranquilidade que tinha para navegar na internet nunca mais será a mesma. Não me sinto segura, né? Eu presto mais atenção em quem eu adiciono, quem eu aceito. Presto mais atenção também nos conteúdos que eu mesma posto sobre mim, sobre as coisas que eu vivo, sobre os meus amigos, sobre qualquer coisa. Gente, mas que coisa chata. Ô, Elisandra, por que será que as pessoas fazem isso, né? Pegam, a casa da Lúcia, pegou o perfil dela, fez toda uma mudança. Isso é maldade do coração? O que é isso? Eu acredito que da mesma linha que o doutor Alexandre falou, existe a questão dos crimes virtuais mesmo, né? Então, a pessoa que ela acaba expondo esses dados com muita frequência, fotos, informações de locais onde ela frequenta, ela está possibilitando, ela está disponibilizando na web dados que podem ser captados para serem usados por Mas terceiros. se coloca lá, por exemplo, no Facebook, coloca lá só perfil privado, só pode os amigos, mesmo assim outras pessoas conseguem ver? É porque, na verdade, se você conversar com quem tem Facebook hoje, a maioria não conhece 100% das pessoas que tem como amigos no Facebook. 10%. Então, elas aceitam pessoas que elas acham que conhecem, nunca viram pessoalmente. Então, você está abrindo diversas portas, não só no Facebook, em outras redes também, como Instagram, o Twitter, no Google. Existe um erro clássico. As pessoas não têm critério quanto à seleção dos amigos e não têm critério quanto ao conteúdo que coloca. Exatamente. Então, se você não define certo que você vai colocar só pessoas de seu estrito relacionamento presencial, aí você poderia colocar conteúdo pessoal. Agora, se você coloca qualquer um e coloca conteúdo pessoal, o problema está criado. Está criado. E é interessante porque você acaba expondo, né? Você falou que você é perito, é muito interessante. Você acaba expondo o seu cotidiano para pessoas que você não tem noção de quem são. Pior, e o risco. porque você não tem critério em relação à seleção dessas pessoas que você adiciona. Então, esse é o erro clássico, que as pessoas sempre cometem, principalmente os brasileiros, e, consequentemente, nós estamos hoje recordistas no mundo em termos de incidentes nas redes sociais quanto a isso. A ideia é não ter 1 milhão de amigos. Essa é a ideia. Dá o de Roberto Carlos. Não ter 1 milhão de amigos. É melhor ter os amigos certos, as pessoas que você realmente conhece. É uma questão de segurança mesmo. Sim. E eu aproveito para ler também a mensagem enviada aqui pela Paula Carvalho, de Lagoa Santa, Minas Gerais, né, que enviou pelo WhatsApp, dizendo assim: há tempo limite para entrar com processo por injúria ou difamação na internet? Existe prazo, doutor? Claro. Como é que é o processo? Esse assunto de difamação, por exemplo, ele repercute de duas formas, tanto na esfera penal quanto na esfera civil. Na esfera penal, 6 meses após ter tomado ciência do fato. E na área civil, 2 anos. 2 anos. Então, se alguém me chamou de alguma coisa que eu não concorde... essas medidas têm que ser tomadas muito rápidas. Mas faz o quê? Procura um advogado? Sempre, porque depois do Marco Civil da Internet aprovado em junho de 2014, qualquer medida judicial, qualquer medida para poder fazer revelação de dados cadastrais ou remoção de conteúdos, depende de uma ordem judicial, e essa ordem judicial só através de um advogado.
Então, respondendo a sua pergunta em relação ao caso da Lúcia, primeiro passo, preservar a prova. Preservar a prova. O print? Mais do que o print. O print você perde uma série de referências importantes, já que aquele documento foi gerado em formato digital. Então eu faria uma ata notarial. Ata notarial. O que é isso? É um expediente que se faz através do cartório de notas, em que o tabelião entra remotamente nas páginas onde tem o conteúdo ilícito, e aí ele faz a captura dessas páginas sob a orientação do advogado para poder buscar todas as informações técnicas, e no final ele redige uma ata e dá fé que aquele conteúdo é verdadeiro e que estava no ar no tal dia e tal hora. Preservar da prova, procurar o advogado que vai trabalhar no sentido de ver quais são os elementos necessários para poder fazer a identificação de autoria, propor medida nesse sentido. Depois do Marco Civil da Internet, nós temos um prazo de limite de 6 meses que um provedor de aplicativos, no caso uma rede social, Facebook, por exemplo, tem a obrigatoriedade de preservar esses registros. Então, se você atrasar muito, eles nem têm mais essa obrigatoriedade, então, por isso você tem que agir rápido, para poder fazer com que se feche esse ciclo. Encontrar a informação. Revelação de dados cadastrais da autoria, para que em seguida prossiga com a punição do infrator, que, como eu disse, pode ter repercussão tanto criminal quanto civil. Elisandro, por que as pessoas são tão diferentes na web, na internet? Eu falo isso que às vezes aparece uma pessoa lá pedindo amizade, alguma coisa assim, eu olho a foto e falo, gente, quem é a pessoa? Que sentido faz isso, né? Aí quando você clica na foto, você fica assim, continua não conhecendo. Aí você vai vendo o nome e fala, gente, é fulano ou é o fulano. Aí você, sabe, aí você precisa de um perito para investigar, né? investigar. Por quê? A gente chama stalkear, né? Na stalkear? Verdade. Isso, que você vai olhar ali todo o perfil da pessoa, os caminhos dela na internet para entender por que ela está te adicionando. Isso é importante, porque é um critério que a gente deve ter. E essa é uma situação muito perigosa que existe, porque tem pessoas que têm esse perfil de stalker, né, que é o perseguidor digital. As pessoas têm uma certa... não vou dizer que é idolatria, mas é uma questão... um desvio psicológico obsessivo que faz com que elas estejam monitorando a outra 24 horas por dia. Eu tive casos, inclusive, em que esse stalker ele chegou a inserir vírus no computador da vítima para poder capturar dados e, a partir desses dados, criar situações simulando e destruindo mentalmente essa pessoa. Mas no caso, Elisandro, por exemplo, que o doutor falou, você mencionou o termo stalker. Sim. A gente teve aqui em Belo Horizonte o caso ali naquele hotel na frente do BH Shopping, que um rapaz... Ele é um stalker. Seguia a apresentadora. Não é? Sim, ele acompanhava tudo sobre ela pela internet. Então, esses e outra dados coisa, estão só um detalhe, né? Ela favorecia muito. Ela, se você for analisar todos os registros eletrônicos, no dia que aconteceu o acidente, às 5 horas da manhã, ela já estava gravando Snap. Ou estava gravando vídeo. Alimentava. Estou aqui tomando café da manhã com meu marido, pronto para poder ir para Belo Horizonte, isso aqui. Aí no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estou aqui pronto para sair para Belo Horizonte, isso aqui. Cheguei em Belo Horizonte, tem assim, ó, toda a trilha. Sabe qual que é o risco? Que é isso? Na verdade, a gente precisa pensar o seguinte. Essa é a brasileira que eu falei que é exibida e ingênua em termos de privacidade, compreende? Nossa vida, ela não é um reality show. Nós não temos que transmitir a nossa vida pela internet, que nós vivemos pela internet. Estou aqui na rede super... Não, isso não é necessário. Não é necessário. Eu falo que tem determinados tipos de assunto e de conversas e informações que elas têm que ser mantidas no nível olho do olho. Agora, ou uma coisa ou outra que você vai disponibilizar na internet, ok. Hoje mesmo eu conversei com a minha tia por WhatsApp, ela mora na Alemanha. Eu não vejo a minha tia há 20 anos. Então, a gente pensa o seguinte... A tecnologia, ela nos traz muita coisa boa. Tem um lado ruim, que até agora a gente falou bastante do lado ruim. Tem muita coisa boa, mas a gente precisa ter realmente a consciência de como a gente vai usar. Então, tem que ter o critério, sim, com quem a gente adiciona como amigo, sim. Saber quem são essas pessoas. O entendimento que eu percebo. A maioria das pessoas, elas não sabem
a função de cada rede social. Sim. Então, elas não entendem que o Facebook é para uma finalidade, o Instagram para verdade. outra, o YouTube para outra, e cada rede social tem uma característica. O Snapchat, por exemplo, lendo uma entrevista de um dos fundadores, ele falou que ele criou o Snap observando o comportamento do filho dele. Porque o filho dele, ele queria registrar os momentos fazendo fotozinhas do dia a dia e trocando com os coleguinhas as fotos. Então, ele, em vez de escrever uma mensagem assim, Cássio, eu tô aqui almoçando. Eu tirava a foto do meu prato e mandava para ele. Ele mandava a dele, eu tô tomando um suco aqui de não sei o quê. Então, diz ele que isso inspirou ele a criar o Snap, que o Snapchat, ele é uma nova maneira de contar histórias. Então, isso é para uma geração que está um pouco abaixo aqui da nossa, por exemplo. Mas, o que eu tenho percebido? Que a faixa etária um pouco mais velha da linha do Snap não entendeu ainda a função da rede. Eles estão transmitindo as 24 horas do dia delas por Snapchat. Isso é um risco... Hiperexposição. Hiperexposição, então envolve a questão da segurança, que é o principal, mas também essa pessoa ela perde o convívio social. Porque quem está ao lado dessa pessoa que está transmitindo a vida dela o tempo todo, ela está perdendo a oportunidade de conversar com quem está do lado dela. Então tem várias questões aí psicológicas, sociais, educacionais. Eu vejo que a gente precisa pensar o seguinte, o nosso comportamento na internet, ele deveria ser limitado assim como é o nosso tempo na TV, ou o nosso tempo de leitura, o nosso tempo de passeio, dormir e acordar com o celular, gente, não, mas tem coisa que eu não dou conta não, vou falar a verdade. Tem umas redes sociais, sério, eu tô fazendo isso, eu tô andando de ônibus, eu tô... que preguiça, sério. Eu não acompanho. Sabe, o tempo inteiro. Eu já vou bloqueando. Mas a gente tá falando só do lado. Não, eu bloqueei mesmo. Não, sério, porque... É uma transmissão, né? A pessoa está transmitindo a vida dela para as outras pessoas. Me poupe. Mas assim, vamos também ver o lado positivo, né? Porque as redes sociais não tem só esses problemas, ela também tem um lado positivo. Nós temos uma matéria sobre o lado positivo das redes sociais, da web. Vamos lá. Foi-se o tempo que as redes sociais eram apenas uma ferramenta de entretenimento. Hoje em dia, muitas pessoas usam essas páginas para conseguir emprego. Foi o caso do Vinícius. Estudante de Direito, o universitário resolveu fazer um perfil em um conhecido site de vagas. Alguns dias depois, veio a resposta. Eu não esperava, mas houve uma ligação, né, para que eu fosse até uma entrevista e logrei êxito aí no o estágio. Para o estudante, as redes sociais, de modo geral, podem influenciar bastante na contratação de uma pessoa. A empresa ela consegue verificar diversas características numa simples busca. Currículo, competência, se a qualidade de líder, se ele consegue influenciar, como que é a interação social dessa pessoa, quais tipos de comentário o seu ambiente social consegue verificar uma vantagem ou não. Então, é muito mais fácil para uma empresa, acho que procurar por esse meio social. Segundo o levantamento de uma empresa de pesquisa, as redes sociais são o meio mais usado pelos jovens brasileiros para conhecer potenciais empregadores. Eu acho que a tendência é mundial, né? Você percebe aí diversas mídias de que não são detentoras de algo, então acredito que o LinkedIn seja mesmo. Você coloca o seu currículo lá, a empresa vem e olha, ela não tem o papel do currículo, mas ela tem o acesso a esse currículo. Então, acredito que é isso que tem permitido, né? Esse novo tipo de integração. Então, se você está buscando um lugarzinho ao sol em alguma empresa, não tenha medo, invista nas redes sociais. Mas se você não sabe como fazer, o Vinícius deixa uma dica de ouro. Não ter nenhum receio ou vergonha de se colocar na rede social, está disposto a receber e também a procurar nesse novo meio essas novas características, essas novas qualidades. Então, existe o LinkedIn, no próprio Facebook você pode se tornar um propagador de ideias. Acho que essa visão de propagador de ideias, através do conteúdo que você fez, é muito importante.
Legal, né? Conseguiu um emprego aí através de uma rede social, através da internet. Agora, até falou do LinkedIn, por exemplo. O que eu recebo de convite para participar do tal do LinkedIn? O que é isso, né? LinkedIn? O que é isso? O LinkedIn é uma rede social de negócios. Ela foi criada, muitas pessoas confundem achando que é uma rede social para currículo online. Não, ela é uma rede social para estimular negócios. A ideia lá é reunir profissionais de várias áreas e por segmentos também você vai encontrar vagas da sua área. O LinkedIn começa a te oferecer vagas que estão disponíveis de acordo com o seu perfil e os recrutadores também, eles vão em busca de novos funcionários pelo LinkedIn. É uma rede social muito eficiente, que tem crescido grandemente no Brasil. Eles têm um escritório em São Paulo. Então, as principais redes sociais do mundo, elas estão com escritório em São Paulo hoje, porque o comportamento do brasileiro é muito apaixonado na internet. O brasileiro, ele realmente tem abraçado o meio digital. E o LinkedIn tem sido uma dessas redes que tem atraído bastante novos seguidores ali da rede, mas também possibilitado novos negócios. Agora, essa questão, você falou de escritório, parece que a Google está com escritório agora em Belo Horizonte, se não estou enganado. Desde o início, a Google nasceu no Brasil a partir da aquisição de uma empresa daqui de Belo Horizonte e desde então montou toda a sua inteligência em Belo Horizonte e em São Paulo fica o escritório comercial. Então, podemos dizer que a capital de verdade do Google no Brasil é Belo Horizonte. Então, por exemplo, há algum tempo, teve... Que rede foi bloqueada? Foi o WhatsApp que foi bloqueado? Sim. Lembra? Sim, várias vezes. Como é que não é apenas isso? uma. Por exemplo, um juiz, sempre o juiz do Ceará, né? O Ceará gosta de bloquear. Foi em Sergipe uma vez, outra vez no Piauí. Acho que teve uma o Ceará vez gosta de Paraná. bloquear Enem. Verdade. Mas como é que é isso? Um juiz... por que o juiz bloqueia, por exemplo, o WhatsApp para o Brasil inteiro? Qual que é a razão? Vou explicar. A questão é a seguinte, o WhatsApp é uma empresa pertencente ao grupo econômico do Facebook, embora esteja somente representada através de um escritório em São Francisco, na Califórnia. E o Facebook, por sua vez, tem escritórios no Brasil. A lei brasileira estabelece que, mesmo que uma empresa tenha sede no exterior e faça parte de um grupo econômico que tem escritório no Brasil, essa empresa que tem representação no Brasil acaba respondendo às ordens judiciais. Então, hoje, diversas organizações criminosas utilizam o WhatsApp para poder se comunicar. Por causa disso, o Ministério Público precisa, algumas vezes, fazer a investigação que redunda no envio de ordens judiciais para que esses provedores revelem dados cadastrais a respeito dessas pessoas que estão comunicando para poder fazer essa investigação. O que acontece? Na hora que essa ordem judicial é dirigida ao Facebook, o Facebook fala assim, não, eu não tenho que responder essa ordem, quem tem que responder é o WhatsApp, que está nos Estados Unidos. Aí a justiça brasileira fala, mas tem uma lei do Marco Civil que obriga que você tem que... E fica essa controvérsia, essa queda de braço, ao ponto de tentar uma, tentar duas, tentar três, emitir ordem de prisão para o vice-presidente do Facebook, como já aconteceu uma vez, já sei, inclusive recolhido. E essa é a guerra que de fato acontece na internet no ambiente mundial. Nós temos de um lado as grandes corporações que estão cada vez mais querendo prevalecer seus interesses econômicos e os estados cada vez mais enfraquecidos de exercer sua jurisdição sobre a sua população. Então a preservação da informação é um valor muito caro para o pessoal das redes sociais, não é isso? Para essas empresas. Eu não diria que seria a preservação que seria cara. A preservação até que não seria cara. O que é caro é criar um contingenciamento interno para poder atender a todas essas demandas judiciais que acabam acontecendo. Hoje já existem estudos nos Estados Unidos que é mais barato você preservar do que pagar um dado. Sabia disso? Como é que é? É mais barato você preservar um dado do que deletar. Já existem estudos que comprovam isso de forma muito, muito clara. Então, para mim, eu não tenho elementos taxativos, mas apenas são convicções pessoais, que todas essas redes sociais, embora sejam obrigadas por lei a manter registros por 6 meses, elas têm tudo armazenado. Sim. Só que, para efeito da ordem judicial, eles falam,
Olha, só posso te revelar nos últimos 6 meses. E tem também a questão da política de uso de cada rede, né? O WhatsApp, por exemplo, ele é conhecido por ser uma rede criptografada, que ela garante a segurança. Aparece aquela mensagenzinha. Eu não confio nisso, sabe? Eu não confio. Mas eu não confio. assim, eles querem vender essa imagem, venderam né? essa imagem. Do sigilo. Venderam essa imagem, mas assim, a gente sabe que é só ler um pouco da história do Edward Snowden para você ver que essa situação não é tão contundente assim. E a pergunta que não quer calar, que nós temos agora, né, um futuro novo presidente dos Estados Unidos, mas a candidata contrária, a Hillary, foi muito enxovalhada por causa dos tais dos e-mails. Sim. Que ela se comunicou assuntos de Estado nos e-mails pessoais. Qual é o problema disso? Porque o cidadão normal fala, gente, que mal há, tadinha, ela estava usando lá o A questão aqui dela. na internet, como na vida real, você sabe que vale muito mais a versão do que o próprio fato. Então, eu tenho amigos norte-americanos que estavam me dizendo que a campanha do Trump, inclusive contando com o apoio do chefe do FBI, que é do Partido Republicano, estava espalhando um boato por aquele americano do centro dos Estados Unidos, médio e tal, dizendo o seguinte: she's a criminal. Ou seja, ela é uma criminosa. E o pessoal colou. Então, 15 dias antes saiu uma bomba, não foi isso? De novos, mais 300 e-mails e coisas. Exato. Isso cola, né? Então, isso cola. Então, assim, houve uma articulação que converteu. E, nesse sentido, você veja como Mas é errado ou não é? Usar o e-mail pessoal para comunicar assuntos de Estado. Eu acredito que depende da política da empresa. Depende da política. Por isso que eu te falo que a política ela é fundamental, porque você estabelece limites da conduta das pessoas. Então, digamos que existia essa política com essa regra que ela violou. Ok. Então, ela tem que ser punida, porque ela sabia que ela não poderia utilizar e utilizou. Então veja um detalhe que pode parecer totalmente desapercebido da maioria das pessoas, qual é a consequência que levou. Sim. Agora, quer justificativa maior para que as empresas tenham política de segurança da informação? E na verdade a gente precisa pensar o seguinte, que todas as instituições hoje, em 2016, vamos pensar assim, elas já deveriam ter uma política relacionada ao meio digital. Porque você chega dentro de uma instituição nova, eles te apresentam todos os conjuntos de regras e comportamentos e pouco se fala do digital. Então, se alguém chega, vamos supor, um funcionário acabou de chegar na Rede Super, ele é orientado sobre isso, olha, dentro das questões digitais e tudo mais, o comportamento aqui adequado é este, como também nas instituições de ensino. Porque isso não é muito falado dentro das escolas. Agora, eu quero puxar para o lado bom da internet também sobre isso. Claro. Hoje, nós temos uma fonte de informações gigante no Google de estudos. Então, nós temos, se você quiser estudar a história do Brasil, do descobrimento até esse momento, você vai poder tranquilamente sentar na internet, estudar, assistir aulas e palestras e tudo mais. Então, a gente precisa entender que a internet ela é uma fonte de conhecimento riquíssima. Se a gente souber usar ela muito bem, ela vai ajudar muito no nosso dia a dia. Eu costumo falar assim que o meu pai, ele sempre foi um analógico digital. Depois que ele descobriu o tablet e que ele conseguia tirar o extrato bancário no tablet, foi uma transformação na vida dele. Ele ter que deixar de ir ao banco uma vez por semana para tirar aquele extrato, sabe? Então a gente tem que pensar nesses comportamentos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.